O clamor das 6. Se prepare, que já vai começar. Bom dia, paz seja convosco. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família abundantemente em nome de Jesus. Hoje nós iniciamos a nossa jornada de 120 dias. Aliás, ontem demos o primeiro passo. Ontem foi o primeiro dia de jejum e hoje o primeiro dia de devocional. E eu quero preparar você para essas 3 fases que nós vamos ter de 40 dias. A primeira fase, preparando o caminho. A segunda fase, avante pela fé. E a terceira fase, vivendo o sobrenatural de Deus. São 3 fases de 40 que vão nos preparar para a vitória no dia 11 de outubro, quando nós vamos entregar o jejum e nós vamos declarar que está consumado. O primeiro devocional tem como tema Avante, o primeiro passo da fé. Avante, o primeiro passo da fé. Logo depois da nossa oração ou durante o dia, você acessa o aplicativo da igreja e lê o devocional, lê todo o texto. Eu tenho certeza que ali existem pérolas e existem ensinamentos que vão abençoar você e a sua casa. Mas eu quero deixar aqui o texto-chave do devocional de hoje. Josué capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você em todo lugar para onde você for. Esse não é um conselho e nem tampouco uma sugestão de Deus. Aqui é uma ordem de Deus para Josué. Não tenha medo, Josué. Seja forte e corajoso, porque eu serei com você, assim como eu fui com Moisés. Eu fico pensando como Josué estava se sentindo. Ele teve a notícia da morte de Moisés e recebeu a incumbência de guiar o povo até a terra prometida, conquistar aquela terra que estava ocupada por gigantes, e Josué sabia disso, porque ele tinha sido um dos 12 espias que 40 anos antes tinha ido para aquela terra para conhecê-la. Mas agora o coração de Josué se enche de fé, se enche de esperança, porque o próprio Deus disse para ele: eu serei contigo. Tão somente seja forte e corajoso. Tenha cuidado para obedecer a minha palavra, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. E aqui eu penso que Deus, meus irmãos, está apontando para nós esses primeiros 40 dias. Quando Josué olhava para trás, ele via 40 anos de deserto. Mas quando ele olhava para frente, ele via a terra prometida. E eu quero que você olhe para frente nesses 40 dias. Eu tenho certeza que, se olharmos para trás, muitos desafios nós já tivemos. A exemplo de Josué também, que tinha passado pelos 40 anos do deserto. Nós tivemos muitos desafios, guerras que são travadas até hoje. Mas eu convido você a olhar para frente. Olhe para esses primeiros 40 dias como uma oportunidade que Deus está te dando para alcançar coisas maiores. Aqui eu vejo um Josué que está disposto a enfrentar o Rio Jordão, a enfrentar Jericó, a enfrentar as cidades dos gigantes para alcançar a promessa de Deus. E eu quero crer que você também está disposta a enfrentar esses 40 dias para alcançar o que Deus tem para você. E eu posso garantir, o que Deus tem para você são coisas grandes, são coisas novas. O melhor de Deus está por vir. Comece sempre o seu dia chamando Jesus de maravilhoso. Comece o seu dia declarando que Ele é maravilhoso e Ele é o centro da sua vida. Ele está no topo das suas prioridades. Como nós dissemos ontem lá na igreja, Jesus
ele precisa ser o primeiro. A exemplo de Marta, que estava tão preocupada com as suas tarefas, tão preocupada, agarrada naquela vassoura, e Maria aos pés de Jesus, querendo ouvir a voz do Mestre, querendo adorá-lo. Que nós sejamos como Maria. Que a Maria que há dentro de nós consiga superar a Marta que há dentro de nós. Que nós possamos ir para os pés de Jesus nesses 40 dias iniciais, declarando que Ele é a nossa prioridade, que Ele é maravilhoso, que Ele está acima de tudo. Na reflexão de hoje, você vai ver no devocional que está escrito que o maior ato de fé não é o que você sente, é o passo que você dá mesmo sem sentir. É o passo que você dá mesmo sem sentir. E aqui eu vejo Josué dando esse passo de fé mesmo sem sentir. Talvez não se sentisse preparado ou à altura de Moisés, mas ele creu na palavra que Deus falou ao coração dele e ele seguiu em direção da terra prometida e guiou o povo para a vitória. Desafio de hoje: escreva em um papel ou no seu celular uma única palavra que define o que você quer que Deus faça em você nesses 40 dias. E coloque em um lugar onde você vai ver todos os dias uma palavra que defina aquilo que você quer que Deus faça. E Ele fará. Feche os seus olhos. É momento de oração. Nós vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro junto com o seu povo, clamando às 6 horas da manhã. Hoje, meu Pai, nós iniciamos o nosso dia declarando que o Senhor é maravilhoso e que o Senhor está acima de tudo. Por isso, venha ao encontro de cada um de nós, assim como o Senhor foi ao encontro de Josué, e faça por nós o que o homem não pode fazer. Abençoa, Senhor, essa jornada de 40 dias iniciais. Que sejam 40 dias de crescimento, que sejam 40 dias de prosperidade, que sejam 40 dias de força, de fé, de vitória. E que a mão do Senhor esteja sobre cada um de nós, desde hoje e para sempre. Meu Pai, abençoa os nossos passos ao longo dessa semana. Que essa seja uma segunda-feira abençoada, de caminhos abertos, de portas abertas, e que o Senhor alcance os teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus, que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sobre você e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Deus te abençoe, muito bom dia, te espero amanhã aqui 6 horas da manhã para mais um Clamor das 6. Fica com Deus, forte abraço.